Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre o meu processo de escrita. E no processo de escrita de poesias algumas coisas acontecem e são muito pessoais as experiências de cada poeta, cada escritor. E geralmente eu me dedico a escrever poesias sempre, né? Já escrevi algumas coisas parecidas com contos, já escrevi peças de teatro, mas no geral eu sou mais das poesias e vejo a poesia como um elemento que fundamenta a minha escrita de forma geral, tanto dos meus artigos, né, que você encontra no blog, artigos que são mais filosóficos, né, das ideias que eu tenho buscado desenvolver, principalmente no que se refere à arte e educação, principalmente educação e cultura. Apesar de que nos últimos anos esse tema tem ganhado bastante força, né, com a ideia da vida intelectual, a ideia das artes liberais, que tem tomado bastante o âmbito da internet, né? Esse processo eu tenho buscado desenvolver também na minha forma de pensamento, na maneira como eu estruturo, como eu ensino, né? Porque eu busco ensinar as pessoas a fazerem arte, a criarem arte, né? Que é o que eu acredito ser uma das tarefas mais difíceis, né? Porque isso não pode se perder num processo de artificialização. Então é muito difícil você ensinar arte sem prender a pessoa em um método, sem fazer com que ela fique refém de um processo, de uma imitação de algo. E a arte, quando ela fica presa a uma imitação, a um simulacro, ela nunca vai ser uma arte verdadeira, né? Vai ser sempre aquela coisa artificiosa que não chama muita atenção, vai ser sempre algo que parece com alguma coisa que lembra tal outra coisa, mas que em si mesma ela não tem essa substância. Então, eu quero passar logo para a parte do que eu faço, né? Mas eu queria trazer esse ponto para vocês, porque a dificuldade de se ensinar a arte está nesses pontos, né? De você conseguir passar algo que faça com que a pessoa aprenda certos elementos e que, ao mesmo tempo, ela possa se desenvolver internamente. No fundo, ensinar poesia, ensinar a escrever poesia é fazer com que a pessoa desenvolva um olhar poético, uma, uma inteligência que se volte para essas coisas e uma sensibilidade que capte elementos também sutis da sua própria alma, né? Não pode simplesmente ser aquelas sensações que temos de forma responsiva, né? Como uma, uma resposta automática, né? Mecânica, um rompante de uma raiva que nós temos, não se pode ficar no superficial. A poesia convida sempre a gente a trabalhar algo mais profundo. E dentro daquilo que eu tenho desenvolvido, como que isso se encaixa, né? Como o entendimento dessa filosofia da arte, dessa filosofia da cultura se encaixa dentro do desenvolvimento da arte como um processo até de libertação do ser humano, né? Libertação das suas dificuldades, das suas amarras mais corriqueiras, desses impulsos e desses rompantes que acontecem. Por isso que eu sempre busco realizar todos os artigos que eu faço, mas porque eu sou muito técnico algumas vezes, ou nem sempre, mas eu acredito que sim. Eu sempre busco fazer com um olhar artístico, um processo artístico, porque eu penso que a arte precisa aprender a falar por si mesma, né? Então, acaba que, no fim das contas, o processo final, o resultado final, que é o, o fruto, né, da arte, ele tem a capacidade de poder falar por ele mesmo. E é um dos pontos que eu acredito, né? Que a gente buscar imitar, buscar
copiar alguns autores bem tradicionais e que tenham em sua essência aquilo que nós queremos transmitir, faz com que a gente ganhe bastante nesse processo, e é por onde tudo começa, mas que não se pode ficar aí. Então é um primeiro processo que eu busco trabalhar. Então, se inspire em algum autor, imite algum autor, mas saiba que um dia você vai precisar soltar isso, né? Ao mesmo tempo que não se pode fazer o processo inverso, né? Querer simplesmente começar por si mesmo sem ter essa base tradicional, porque do contrário a gente acaba sendo aquele rebelde sem causa que busca revolucionar alguma coisa, sendo que a gente não sabe nem o que a gente está fazendo, né? O que a gente, qual a tradição a qual nós herdamos, né? Certo? Então, dito isso, tendo o entendimento disso tudo, passamos então para essa minha experiência pessoal. E se você tem alguma forma de escrever as suas poesias, se você tem algum processo, por favor, já deixa aqui embaixo, já comenta e já compartilha aí conosco. É uma forma de entendimento que é importante a gente compartilhar, né? Então, primeira coisa, eu queria colocar que existem as poesias, as obras que a gente escreve em um processo assim de inspiração, né? E um processo de naturalidade muito grande. Existem as obras que são feitas através de um trabalho, de um esforço contínuo, e às vezes levam bastante tempo para se concretizarem. E tanto uma quanto a outra, ela tem a sua validade, e obviamente que o fato de uma poesia ser planejada, ela ser medida, ela ser estruturada minuciosamente, não tira de forma alguma a sua relevância, né? É claro que aí vamos entrar em um aspecto que eu vou explicar mais para frente, né? Sobre a questão da técnica e sobre a naturalidade que a gente precisa ter frente a esse desenvolvimento da técnica, né? Então, a primeira forma que eu escrevo a poesia é simplesmente, me veio uma ideia, me veio uma imagem, me veio um sentimento mesmo, né? Sobre algo, ainda assim, um tanto, vamos dizer, nebuloso, né? Assim, tá muito claro. Ou às vezes vem algo muito claro, assim, uma mensagem muito clara, uma, um verso muito claro, muito impactante. E eu começo escrevendo isso, né? Muitas vezes isso pode vir simplesmente como assim, o final, né? A coroa da poesia. Ou muitas vezes isso vem simplesmente de forma contínua mesmo. Se eu pego, eu vou escrevendo, né? Escrevo sempre à mão, tá? Isso é muito importante. Dificilmente eu escrevo, né, digitando as poesias, porque eu prefiro ter uma maior naturalidade em relação a isso. Consigo trabalhar melhor dessa forma. Mas também não acho que seja algo extremamente determinante, né? Que no processo de desenvolvimento. Mas então eu escrevo no celular, estou começando a escrever no celular quando eu estou no deslocamento, não estou em casa, e às vezes pego para anotar alguma coisa. É algo que eu tenho feito mais recentemente. Antigamente eu levava um caderninho, mas como não tava, eu acabei deixando o caderno mais para escrever coisas já mais assim que eu considere mais importantes, apesar disso não ser exatamente algo muito claro, né? Muito assim, objetivo, né? Mais uma questão do momento, assim. E eu vou e transcrevo, né, no celular ou no caderninho que eu levo. Mas, geralmente no caderno. E faço do início ao fim. Geralmente as poesias que são feitas assim simplesmente por inspiração, elas são mais curtas, né? Ou podem também não ser, mas no geral tem essa característica. E tem uma outra forma que é justamente a parte que nós planejamos, né? A poesia que nós planejamos. E aí é um processo,
uma área em que eu me proponho a escrever sobre absolutamente qualquer coisa, né? Então, se já aconteceu, por exemplo, de me pedirem para escrever poesia sobre um tema específico, né? Sobre o aniversário de uma cidade, sobre uma situação específica, sobre uma pessoa específica. Então, nesses aspectos, nesses momentos, é que eu utilizo dos meus processos criativos que são mais próprios, assim, não fazem parte de uma metodologia específica, mas de um desenvolvimento do processo criativo, né, da intimidade poética que eu fui realizando, que eu fui estruturando ao longo dos anos, certo? Então, se me vem alguém com um tema para eu escrever, eu vou fazer uma leitura sobre esse tema, né? Uma leitura do que esse tema se retrata, se for alguma coisa muito canônica, né, na literatura, buscar exemplos de artistas, de poetas que já escreveram sobre isso, e eu vou fazendo um esboço mental daquilo que representa aquela obra, né, ou aquele tema especificamente. E eu vou geralmente escrevendo, né, uma série de palavras que me remetem a essa ideia. Não que eu vá usar essas palavras, mas que são palavras que eu vou, no meu entendimento do assunto, percebendo como elementos importantes. Elementos que vão se mostrando como principais no processo, né, do que é o assunto em si, do que é aquilo que eu estou falando, que eu estou comunicando. Então, na medida em que eu vou fazendo isso, eu vou escrevendo esse jogo de palavras, nessa tempestade de palavras, e vou buscando me conectar com essa ideia, né, com esses sentimentos, com elementos que já são próprios meus, com elementos que eu já me relacionei com isso. Então, se, por exemplo, se eu escrever uma poesia para presentear alguém, eu vou começando a descrever as virtudes que eu percebo nessa pessoa, né, o melhor que eu vou percebendo nessa pessoa, algumas situações que me demonstram uma certa também as suas dificuldades, as suas debilidades, para fazer em algum momento esse contraste, né, de da pessoa, né, humana, mas focando sempre nessa parte mais luminosa, mais forte. Muitas vezes a própria pessoa não percebe sobre ela mesma, né? Eu tô aqui pingando, né? Salvador é isso. Mas enfim, então eu vou então escrevendo isso e vou começando a me relacionar com essas ideias se eu nunca me relacionei com isso. Então é um processo de desenvolver uma empatia, um sentimento por isso, né? Eu falo sempre aqui, né, no canal que o processo de desenvolvimento do poeta, o processo de desenvolvimento daquele que escreve, começa sempre pelo sentimento, porque é aquilo que vai mover, né, vai nos mover em direção a isso. A técnica a gente adquire, a gente desenvolve, a gente toma contato com outros artistas e vai assimilando elementos até meio inconscientemente. A gente pode criar nossos métodos, pode criar nossas relações, né, de rítmicas, relações de ideias, relações temporais. A gente pode fazer isso ao longo do tempo, mas se a gente não tem esse sentimento que nos move em direção àquilo que a gente está desenvolvendo, àquilo que a gente está trabalhando, provavelmente a gente não vai conseguir se manter nesse processo, que é esse sacerdócio da poesia, né? Essa dedicação que a gente precisa ter. Então, eu fiz ali, né, o esboço do que seria aquilo e começo a pensar
começo a deixar-me impregnar dessas ideias, né? Eu coloco ali como uma síntese, né, de tudo aquilo que representa, buscando pensar então quais são as palavras principais, a mais importante, a segunda, a terceira, pensando nisso, não vou escrevendo, né? E nesse processo, né, se demonstra obviamente a ordem que a gente precisa ter nesse processo de artístico, né? Eu já falei até sobre isso aqui no canal, sobre a ordem que a poesia nos fornece, porque nos fornece a partir do momento em que a gente consegue perceber, desenvolver olha só, o vizinho começou com uma serra agora. A partir do momento que a gente começa a desenvolver uma, uma percepção clara daquilo que é mais importante sobre um assunto, né? Então, um exemplo de ordem na própria arte, que eu costumo falar muito, né? A ideia de você ter um elemento atemporal, arquetípico, né? É uma força idética, né? Uma ideia que movimenta todo esse poema, o sentimento e a técnica, a estrutura formal que vai trabalhar isso, né? Isso é assim, os elementos que eu vejo como mais importantes, né, em qualquer obra de arte. Quando a gente fala de poesia, entra um quarto elemento que é o ritmo, né? Da mesma forma, cada arte vai ter o seu quarto elemento, vamos dizer assim, que é a concretização, a materialização do processo criativo, né? Como na música, a gente tem melodia, harmonia e ritmo, mas qual é o quarto elemento? É o contraponto. O contraponto é justamente aquele elemento que consegue harmonizar essas três ideias separadas numa única técnica, num único procedimento. Então, o contraponto é o que faz, né, pelo menos na música ocidental, a, a, a música aparecer, a música se expressar. Assim como o ritmo poético, o ritmo do texto, ele é o que faz a poesia se manifestar. O ritmo poético ele tem uma semelhança com o ritmo musical, mas não são exatamente a mesma coisa. Tá? Isso aí posso falar num outro vídeo. Mas enfim, então eu vou me impregnando dessas ideias como quem contempla um quadro, como quem contempla uma paisagem. Muitas vezes eu já escrevi poesias pensando, por exemplo, uma ideia que me ocorre, uma imagem que me ocorre. Estava escutando uma música e me veio uma imagem de um local específico. Eu pego essa imagem na minha tela mental e começo a olhar para o nada, assim, para a parede branca. Espero que essa imagem vá me soltando essas palavras. Então, é um processo de você puxar, tracionar o que essa imagem está querendo te dizer. Isso é um processo que eu acho que seja muito natural para os poetas e para não poetas também, mas precisa fazer um esforço para que as imagens venham, para que a inspiração apareça, porque se do contrário a inspiração não vai aparecer. Se ela não se apresentou de primeira, ela não vai aparecer. Então você precisa ir atrás dela, marcar esse encontro todo dia, até o dia que ela resolve aparecer, né? Você faz o esforço, né? Faz várias vezes isso e depois uma hora ela aparece quando ela tem que aparecer, né? E eu acredito realmente que o artista só pode escrever bem se ele estiver inspirado. Isso faz com que eu pense que não existe uma coisa de bloqueio criativo, né? Posso fazer um outro vídeo também sobre isso, em outro momento. Mas vamos lá. Então eu vou me impregnando dessas ideias e deixo que venha uma primeira frase. Aquele mesmo processo que eu falei que tinha na inspiração, eu replico aqui dessa forma que eu falei, construindo uma ideia, uma aproximação a isso que eu estou querendo transmitir a essa pessoa, a esse tema que me pediram para fazer. E eu vou e escrevo a primeira frase. Depois eu analiso
se ela, como está o formato, né? Se ela veio como algo de 10 sílabas, um verso de 7 sílabas, 8 sílabas, né? Mas eu costumo fazer a primeira frase e ver se ela não é acompanhada de mais elementos, né? De irmãs. Então, um momento, um momento. Então, então a partir do momento em que isso aparece, isso se manifesta, eu começo então a fazer o, uma forma mais ou menos geral daquilo. Eu vou percebendo o ritmo que foi me aparecendo, e aí então, de posse das coisas que eu já sei, do processo de técnica que eu já estudei, que eu já assimilei, eu vou encaixando isso mais ou menos em uma rítmica que eu acho mais apropriada, né? Como quem canta, né? Não é uma coisa quadrada, né? Como a gente às vezes espera que se tenha ter sempre a mesma quantidade de sílabas por verso, né? Como você tem, por exemplo, num soneto. E até o próprio Camões ele fazia versos com sílabas, né? De diferentes metros, né? A palavra é essa. Metro é como a gente chama o poema, né? A medida do poema. Então, por exemplo, nas odes tem a utilização dos versos de 6 sílabas e dos de 10 sílabas, né? Então, não é uma coisa assim muito rígida, e como cada verso traz uma ideia muito própria de organização, né? Um ritmo muito próprio, é importante que o poeta ele vá tomando contato com essas possibilidades para que ele vá desenvolvendo o seu lirismo, né? Mas se é muito difícil, né, para você que está começando agora definir isso por si mesmo, faz de uma forma arbitrária, define um número de sílabas e vai escrevendo naquele número de sílabas. Eu agora estou passando por uma fase de só escrever sonetos, independente do que eu escrevo, eu vou já, isso aqui vai virar um soneto. Se vem uma frase de um soneto decassílabos, né? Então, se vê uma frase de 12 sílabas, eu faço um jeito de que ela caiba em 10, eu jogo as outras duas, os outros dois, as outras duas sílabas para o próximo verso. Tenho feito tudo assim, mas para um treino, um processo, né? Então, acredito que isso seja um processo válido de desenvolvimento e que eu recomendo que se faça, né? Então, é assim mais ou menos que eu trabalho, né? Então, depois que veio essas primeiras partes, eu fui definindo mais ou menos como é que vai ser o ritmo. Eu posso continuar até o final, ou pode ser que eu me depare com alguma dificuldade, né, de ficar circulado numa ideia, ou de pensar numa coisa que eu quero porque sim, né? Por qualquer razão. Ah, porque eu sempre fiz assim, eu vou querer continuar fazendo assim. E está sempre vindo, né, o poema ou a ideia vindo de uma outra maneira. Então, às vezes eu paro e reflito sobre aquilo, medito sobre a ideia, né? Às vezes também eu, quando eu tenho um tempo, né, eu paro e o que eu estou fazendo, espero um pouco, vou dar uma caminhada ao ar livre, sem nada na mão, só espero. Ou então eu durmo coisa de 15, 20 minutos para reciclar, rebobinar a mente. E eu acredito que nesse momento que eu durmo, parece que as coisas se organizam melhor. E quando eu acordo, eu já vou para a escrita com mais ideia, com ideias mais claras acerca do que eu quero. Então, eu vou então trabalhando essa naturalidade das frases que me surgiram com aquela potência das ideias que eu preciso transmitir dentro de uma técnica que
faça o ritmo ser mais suave. Então, primeiro eu me relacionei com essa ideia através de um sentimento que eu crio. Eu fiz o elencamento da ideia, um processo de cima para baixo, né? E não como eu costumo trabalhar, que é você tem um sentimento e encaixa nessa ideia que você está experienciando e depois dá uma forma a isso. Ou seja, você faz um processo psicológico que salta a um plano das ideias e depois descende à materialização. Aqui no caso é realmente um processo de cima a baixo, né? Eu me relacionei com essa ideia, eu escrevi sobre isso e tive uma relação sobre isso, eu elenquei as ideias de forma bem intelectual para me relacionar com isso, com a força que ela traz, e depois deixei que isso brotasse do meu coração. Qual o sentimento que eu tenho por essas ideias, como isso flui. E a partir desse fluxo, eu se ele não vier numa forma que eu considere perfeita ou adequada para aquilo que está sendo trabalhado, eu vou, né, fazendo os polimentos, vamos dizer assim. Então vai ser o grosso, né? Então, como se eu tenho a ideia, faço o plano, o projeto. Eu vou e começo a separar os materiais para isso, né, que são essas ideias chaves. Depois eu começo a combiná-los e ver quais são mais adequados, ou que adequados no sentido de que me apetecem mais, né? Ou seja, tem mais comunicação, mais, como posso dizer, sincronia não, sintonia com aquilo que eu posso oferecer, aquilo que eu tenho de sentimento, de valor em relação a isso, e depois a consequente plasmação, né, formação, ou seja, eu vou construindo, né, uma casa com um processo claro de preparar a massa e unir os tijolos, né, e vou assentando um em cima do outro como traçados, né, poéticos, vamos dizer assim. Então, talvez por isso, por todas essas características que eu estou trabalhando aqui, que Aristóteles trabalhava, e os gregos em geral, né, trabalhava a poesia como essa ideia de criação, né, essa ideia de que está fabricando algo. Né. Então, o processo poético é o processo de fabricação, o processo de criação de um outro elemento que até então não existia no mundo, né? A gente cria o plasma. Ainda que seja a mesma ideia repetida de uma outra forma, é uma outra forma que se aparece, né? Então, nós podemos dizer, todo ser humano, ele é a mesma ideia de humano, né? Tudo igual. Porém, é em uma outra forma, e cada forma dessa é única e possui algo exclusivo em sua manifestação. Assim também, a poesia tem essas características, ainda que nós falemos sobre o amor. Cada novo poema sobre o amor, ele é único em sua expressão, se for realmente um bom poema, se não for aquela coisa caricata, né? Aquela coisa mais jocosa, assim, que isso aqui na verdade é outra coisa que o cara pegou, imitou e, enfim, fez uma caricatura disso tudo, né? Bem, então acho que basicamente é assim que eu faço. Existem outras maneiras, outras ideias, posso compartilhá-las com vocês em outro momento, mas basicamente é assim que eu trabalho, né? Dessas duas linhas, inspiracional ou técnica, né? E vou ter um processo para cada uma delas. Tá bem? Vamos ficando por aqui. Caso tenha gostado do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal. Vou deixar o link na descrição do Clube do Livro que a gente está montando agora. E caso tenha alguma dúvida, queira compartilhar alguma coisa, deixa um comentário aqui. Vamos nos comunicando. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.